Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 28 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração, a oração de gratidão, que será proferida pelo nosso querido Tarcísio. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de aprendizado. Possamos absorver todos esses ensinamentos através dessa obra, que tanto nos norteia, mostra o que temos que fazer em nossa vida para não sofrermos essas situações de AVC e tantas outras doenças por causa da nossa falta de entendimento, de controle emocional. Te agradecemos, Senhor, e a espiritualidade amiga que também é presente, que possamos assimilar tudo, possamos a cada dia usar os ensinamentos em nosso favor, que assim seja. Yes. Nós estamos no finalzinho do capítulo, na metade do capítulo 7, intitulado Socorro Espiritual. Nós estamos aqui atendendo o Alexandre, atendendo o pedido de uma mãe. Como é o nome dela? Dona Justina. Que ela tem um filho que já está pronto para desencarnar. Mas ele vai desencarnar, isso é um fato. Só que ele não podia desencarnar agora porque ele tem algumas coisas a resolver. E a Dona Justina disse, olha, se ele ficar pelo menos aí mais uns 60 dias, a gente consegue resolver. Mas tirar ele agora vai ser difícil. Só que ele não está contribuindo muito, porque ele vai dormir, filho dela, como é o nome dele? É o seu Antônio? O seu Antônio vai dormir e leva um monte de problemas na cabeça. Então isso está fazendo com que ele venha ter um AVC, uma isquemia cerebral fatal. Realmente um AVC fatal. Então nesse momento os amigos espirituais, ela, Dona Justina, chegou com o Alexandre, como é bom, né? A gente ter alguém interceder por nós, né? E Alexandre chamou um trabalhador específico, que é o senhor Afonso, né? Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Não, é Francisco o responsável por essa atividade. Afonso é o encarnado que vai doar o fluido, junto com o Alexandre. O Afonso, ele vai apenas impor as mãos sobre a cabeça do seu Antônio. Mas quem vai coordenar todo o trabalho é Alexandre. E Francisco coordena também. Bem, os trabalhos foram feitos. Deixa eu voltar aqui só rapidinho o último parágrafo da semana passada. Muito bem. Vocês devem estar sentindo falta da nossa continuista, que é a nossa Cecília. Ela está dodói, pegou uma pneumonia, mas ela disse, ai, Conceição, eu sinto tanta falta. Mas a próxima semana você vai estar lá, meu amor, com certeza. Então, fica aqui o nosso abraço à nossa querida Cecília, trabalhadora aí do Cristo. Então vamos só rapidamente, o último parágrafo. Depois de um quarto de hora, segundo o cálculo de André Luiz, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. O coágulo acaba de ser reabsorvido, tá? E conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses e 5 meses a mais de permanência na Terra. Pô, mas 5 meses, né? Já, né? Olha aí. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, não vai perder. Porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Ou seja, fez uma gambiarra. Lembra da gambiarra? Só para aguentar mais um pouquinho, tá? Mas não conseguiu resolver, não. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance. Porque os espíritos não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles podem nos intuir aquilo que está dentro do alcance dos espíritos.
quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. Então, Dona Justina orienta esse menino para ver se ele para de estar se preocupando tanto, tá? Das preocupações excessivas. Então, não é só a preocupação, é uma preocupação excessiva. Normalmente, né, principalmente à noite, o cidadão vai dormir, vai levar um monte de problema para cima da cama. Gente, é para acabar, vai dormir. Faz a sua oração, entrega tudo na mão do Pai. No dia seguinte a gente acorda e pensa. Mas passar a noite inteira na cama remoendo fica difícil, né, Osa? Então ele diz, principalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então a pessoa à noite, no silêncio, ainda vai me arrumar mais apurrinhação. Ele coloca, gente, achei interessante isso aqui, ó, horas sagradas de repouso físico. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, ou seja, ele vai receber a intuição, vai. Mas se ele não levar a sério essa autocorrigenda que ele tem que fazer, que é parar de estar pensando nos problemas antes de dormir, talvez desencarne antes dos 5 meses. Eles não deram 5 meses para ele aí, nessa gambiarra? Mas se ele não melhorar através da intuição que a Dona Justina vai dar, poderá acontecer a desencarnação. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Então, a mãe, coitada, está no mundo espiritual. Tu achou que tu já está de férias? Tá, não. Você continua sendo mãe. Ainda tendo que cuidar das criaturas chamadas filhos que ficaram na terra, né? Vamos lá. A genitora, a mãezinha, agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista. Quem é o socorrista? O Afonso é quem? É o encarnado, né? Vamos ver. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. Porque o Afonso estava lá com as mãozinhas sobre o moribundo, já quase moribundo, né? O filho da Dona Justina, o Antônio. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, porque lembra que o André falou bem assim lá em cima, né? Verificava sob forte assombro, voltei um pouquinho, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física. Porque além dele ter retornado ao corpo, o corpo perispiritual dele foi se reintegrando às células, porque ele não ia morrer. O corpo perispiritual estava se desligando já. Ele já estava no processo de desligamento. Com a ação dos espíritos, aquilo foi reintegrado novamente. Célula a célula. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, acordou, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Ele estava morrendo e estava em silêncio. Agora que ele não vai morrer, ele começa a gritar, entendeu? Mas é as intuições, porque o amigo espiritual falou: olha, você está se matando. Lembra da conversa que o Alexandre esteve com ele? Ele começou a gritar dentro do quarto. Ele não tem filhas? Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, tadinha, estava todo mundo dormindo, né? Naquela época tinha que dormir de roupinha branca, né? Percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Exclamavam lacrimosas: papai, papai, que foi isso? Clamava o enfermo em voz pungente. Estou morrendo, chamem o médico, depressa. Perguntou uma delas em pranto convulsivo. Mas que sente, papai? Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Tadinho.
Não vai dizer, olha, seu Antônio, o senhor ia morrer sem reclamar. Agora o senhor recebeu uma assistência, o senhor está aí a reclamar. E ele está se sentindo tonto, mas já recebeu toda a assistência. Grande era a azáfama dos encarnados, a atividade intensa. Imagina o pai dizendo que vai morrer, as meninas começaram a correr de um lado para o outro, agoniada. Ele disse, chama um médico, né? Que passavam por nós em bulha, né? Em desordem, indescritível. Menino correndo, as meninas correndo ali desesperadas, atropelando-se uns aos outros. Imagina a agonia dentro da casa, do quarto. Sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar. Porque lembra que Francisco é o responsável por esses trabalhos assistenciais para essas pessoas enfermas. Você pensa que Jesus nos deixa abandonados? Não estamos, né, irmão? Ele disse, olha, pega o Afonso e devolve ele para o corpo, porque ele já fez o trabalho que tinha de fazer, né? Para que este regressasse ao lar. E, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava, né? Agora é Alexandre, disse sorrindo. Vamos lá, Alexandre. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Quando o povo se desespera, os amigos espirituais já trabalharam, já atuaram, já salvaram, né? Interessante, né? O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha, Dona Justina, despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Oh, gente, mães, não tem descanso não, viu? Você vai desencarnar e vai continuar sendo mãe. Só para nós, os encarnados, que já temos mãe no mundo espiritual, não dê trabalho demais para ela não. Faça tudo certinho, tá bom? Na via pública, pedi, o André Luiz, né, ao instrutor, me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que é o responsável pelas atividades, que nos acompanhava solícito ali com muita atenção. Alexandre, afável, como sempre, atendeu-me aos desejos. Esclareceu o chefe do agrupamento, que é o senhor Francisco, do agrupamento, e depois de trocar comigo palavras muito cordiais, né? Então, esclareceu o chefe do agrupamento depois de trocar comigo palavras muito cordiais. Porque uma das características de André Luiz é a curiosidade, né? André Luiz é o repórter que vem trazendo as informações para a gente. E agora ele quer conversar com o seu Francisco, que é o responsável por essas atividades, porque Alexandre chamou quem? Francisco. Francisco, você tem alguém encarnado para nos ajudar? Ah, tenho sim, eu tenho o Afonso. E foi buscar o Afonso. E a dona Justina ainda disse assim, mas tem as filhas, a gente não pode usar as filhas? Não. Para esse trabalho, nós precisamos de alguém com disciplina mental. Lembra disso? Aí foi chamar o Afonso. E Francisco é esse que coordena o trabalho no mundo espiritual. Vamos ver essa conversa de Francisco com André. Nossa pequena expedição é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Perguntou o André Luiz. Seu núcleo procede de nossa colônia? Porque o André está vinculado à colônia Nosso Lar. E aqui o seu Francisco, ele acabou de falar que era o quê? Ele disse, nossa pequena expedição é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Nós não estamos abandonados. Você vê às vezes uma pessoa enferma ali abandonada numa casa, abandonada no hospital, mas não pense que espiritualmente aquela pessoa está abandonada. Não está, tá? Porque se os encarnados são perversos, Deus orienta espíritos para nos ajudar, tá bom?
Aí ele diz, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. E ele diz, somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então, eles estão na terra, em espírito, ajudando pessoas, grupos, mas eles estão vinculados a determinadas colônias. Aí o André quer saber, vocês estão ligados à nossa colônia? Qual é a colônia do André? Nosso lar. Vamos ver a resposta. Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Olha aí, e aí tem uma nota. Colônia de que trata o primeiro livro de André Luiz, com esse mesmo nome, Nosso Lar. Essa nota é da FEB, tá? Da própria editora. Então, temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de Nosso Lar. Então, eles estão vinculados. O Francisco é dado ao ministério do Nosso Lar. Não, o seu Francisco é um trabalhador e ele está subordinado aos, vamos dizer assim, aos superiores do Nosso Lar. Porque ele diz assim, e temos nossa atividade entrelaçadas, ou seja, ligadas com as tarefas de vários instrutores do Nosso Lar. Então a gente pode dizer que Dona Justina faz parte do Nosso Lar e que está intercedendo pelo filho, logo tem um grupo de trabalhadores que atendem aos trabalhadores do Nosso Lar, entendeu? Gente, existe uma organização muito grande, uma hierarquia mesmo. Então, se a gente se organiza em grupos, imagina isso no mundo espiritual. Faz sentido? E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Acentuou Francisco Gentil. Perfeitamente. O nosso, por exemplo, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Olha só as informações aqui, algo assim, eu não tenho como explicar. A gente vai ler e vai comentar o que está aqui. Mas ele diz que o Sol tem essa capacidade, que olha só aqui, olha. Ele diz o que, olha? E há tarefas especializadas para cada grupo? Ele disse sim, cada grupo tem uma tarefa específica. A do seu Francisco, qual é? Reconforto, não é cura, reconforto de doentes graves e agonizantes. Esse é o trabalho da equipe que o Francisco coordena aqui na Terra. Estamos juntos? Ficou claro? Ele diz, de modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Aí ele diz por quê? Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes. Porque quando a pessoa está ali naquele processo acamado, enfermo, como ele diz aqui, olha, doentes graves e agonizantes. Quem está agonizando já está mais para lá do que para cá. E a pessoa fica naqueles pensamentos, por isso que a gente vê o benefício do dia, o benefício do sol, não é verdade? Leva para tomar um sol um pouquinho, abre a janela do quarto, a gente sempre diz assim, e a pessoa se revigora. Aí ele diz o quê?
os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores. Quando eu penso, eu manipulo essa energia, eu manipulo o fluido. E isso forma, o que a gente chama de uma matéria mental, uma imagem mental. Tudo que eu penso, eu plasmo, cria uma imagem. Por isso que no livro A Gênese, quando a gente vai estudar sobre os fluidos, ele diz, quando você pensa em matar alguém, você pensou, essa imagem aconteceu, isso ficou plasmado, isso ficou no ambiente, isso aconteceu. Isso a gente estuda bem no livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo que fala sobre os fluidos. Então, quando eu penso, a imagem foi criada e aquilo ficou fixado. O Sol tem a capacidade, porque ele também é uma energia, de destruir essas formas de pensamento, entendeu? Porque o que acontece? Essas formas de pensamento vai deixando um ambiente denso, um ambiente pesado, um ambiente que dá até falta de ar. Você não percebe alguns ambientes, quando a gente entra, que é desagradável? Vocês nunca perceberam? Já perceberam, né? Por que esse ambiente é denso e pesado? Porque as formas de pensamento das pessoas que estão ali dentro são pesadas, são densas. Mas Jesus avisou que existia o pecado por pensamento, né? O pecado por pensamento. Ele disse que a gente não deveria desejar a mulher do outro, nem o asno do outro, nem por pensamento. Porque imagina Jesus falar sobre fluido naquela época, gente. Explicar sobre que o teu pensamento plasma uma imagem. Uai, não tinha nem linguagem para o povo entender. Não conhecia nem os micro-organismos, gente. Vai falar de fluido. Conceição, mas essa valorização da sociedade em si em relação ao Sol, ela já foi muito mais ativa do que ela é hoje. Você vê que há décadas atrás era comum a helioterapia, que é você pegar tanto de sol por dia, em tal horário, etc. As casas todas elas eram posicionadas de acordo com o sol, para que os ambientes dos quartos, salas, ficassem sempre viradas para o nascente, para pegar o sol da manhã. Então isso já foi muito mais valorizado do que é hoje. E tem até aquele ditado, onde o sol entra, a doença sai. Olha só, que maravilha, né? A gente diz, por que perdeu isso, né, Zé Paulo? A gente perdeu tantos valores, né? Perdemos tantos valores. Parece que o povo gosta da escuridão. Porque hoje a gente vai para o sol, não é para queimar os plasmas, não. A gente vai para ficar moreno. A gente sabe que alguns países europeus, os períodos de maior suicídio é justamente no inverno. Os países do norte. Os países no período do inverno, onde tem o maior índice de suicídio. Vamos lá. Então aqui ele diz, os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, tá? É deles mesmo. E ele diz, mentais dos doentes em estado melindroso. Aí a pessoa, ainda há pouco nós conhecemos seu Antônio, que fica com pensamentos de preocupação e que esses pensamentos acabaram destruindo. E à noite, por isso que eles falam, à noite não tem o raio solar para estar destruindo essas formas de pensamento dele. Por isso é que ele diz aqui, o que ele falou? Que nas horas diurnas destrói grande parte das criações mentais inferiores do doente, em estado melindroso. Não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie. O pessoal fica muito entristecido à noite. Boas ou mais. Em vista disso, nosso esforço há de ser o quê? Vigilante. Então eles vão trabalhar muito mais de dia ou à noite? À noite. À noite. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. A gente conhecia?
Permanecem eles num campo de vibrações muito diferente das nossas e não podem apreender, ou seja, compreender ou até mesmo discriminar, olha, acontece isso, nosso auxílio. Isso, porém, não importa. É como se fosse assim, ninguém sabe do trabalho que a gente faz, é um trabalho anônimo. Ninguém tem ideia do amparo. Mas isso não importa não. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles do quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Ainda há pouco nós fizemos o estudo de O Livro dos Espíritos e foi perguntado, Kardec perguntou, se os espíritos inferiores veem Deus, lembra? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Porque o Francisco é um espírito superior? Não. Ele é um espírito inferior ainda, ele é um espírito da terceira ordem. Olha aqui, ó. Os espíritos veem a Deus, ele diz, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Aí olha aqui o que ele está dizendo, olha. Isso, eu falei o número da questão? Deixa eu falar aqui o número da questão. É a questão 244, tá? A questão 244. Aí aqui o seu Francisco diz assim, olha. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos. Porque Kardec pergunta, mas como o espírito inferior diz que Deus não permite que eles revelem, né? Aí, como é que é isso? Não, Deus, não é que Deus fala direto para ele, Deus fala através de outros espíritos. Olha aqui, ó. Podemos guardar outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Ele vê Deus, ele pega direto de Deus? Não, mas tem espíritos que transmitem. Que é a hierarquia que tu falaste. A hierarquia. E talvez porque eu sorrisse, né, André Luiz, admirando-lhe o ideal de renúncia, porque alguém sabia do trabalho deles? Não. Renúncia serena e santificante. O interlocutor também sorriu e acrescentou: Sim, meu amigo. Reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações, ainda incapacitadas para nos dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Olha, isso aqui é uma fala que deveria calar fundo para todos nós. A gente solicita, a gente exige, na verdade, a recompensa e o reconhecimento do outro. E a gente acaba sofrendo muito porque a gente não vai encontrar. Olha, ele diz, meu amigo, o interlocutor também sorriu e acrescentou, né? Meu amigo, reclamar é solicitar, tá? Solicitar, pedir, exigir. Compreensão e resultados de criaturas e de situações ainda incapacitadas para nos dar. Como é que você pode exigir algo de pessoas que não têm capacidade de dar? Isso tudo constitui exigência, olha o termo, mais cruel que a solicitação de recompensa imediata. Você vai querer que saia leite de uma pedra. Não sai. É que é assim, pessoal, até na hora que nós vamos pedir alguma coisa, pedir uma ajuda, a gente tem que avaliar se a pessoa que nós estamos pedindo, se ela tem capacidade de nos ajudar, né? Porque tu tens a tua limitação, ele tem a dele, eu tenho a minha, cada um tem. E às vezes a gente vai e pede a ajuda e aquela pessoa, é o que está escrito, não tem a capacidade de nos ajudar, não está ao alcance dela nos ajudar.
E aí a gente fica reclamando que a pessoa não atendeu, que foi ingrata, que não sei o que, não sei o que. Não é nada disso não, a pessoa simplesmente não podia, não tinha essa competência, essa capacidade de ajudar. Outra coisa, às vezes o que é certo para ti não é certo para ele. Também. Né? Assim, a gente pode filosofar um pouco nisso. Aqui ele fala no termo compreensão. Exigir do outro compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacidade para nos dar. Às vezes, as pessoas nos buscam e solicitam. Eu não tenho como dizer assim, Zé Paulo, você pode fazer. Eu não tenho essa capacidade. Eu não conheço o mundo íntimo do Zé Paulo. Eu não tenho. Mas o Zé Paulo e cada um de nós temos a capacidade de saber se temos. Se temos. Então, aqui o que pega é quando eu exijo do outro. Isso é perigoso. Eu exigir do outro, seja o que for. Eu não tenho o direito de exigir nada do outro. Nada. Nada. Nem compreensão, nem resultado, nada. Eu não tenho o direito de exigir nada de ninguém. Mas eu tenho todo o dever e direito de exigir da minha pessoa. Então, às vezes realmente alguém pode chegar e eu fazer uma avaliação e dizer, olha, eu não tenho como ajudar. Agora eu estou impossibilitado. Mas eu também posso dizer, não, eu tenho capacidade de ajudar. Porque às vezes eu acho que quando alguém nos procura, é impossível a gente não ter como ajudar. Nem que seja com uma oração. Né? E a oração, ela é um auxílio muito grande. Entendeu? Agora é isso. Eu não posso exigir do Zé Paulo. Zé Paulo, eu quero que você me compreenda. A situação que eu estou vivendo, eu não tenho como exigir isso dele. Mas eu posso exigir de mim. Eu tenho que compreender o Zé Paulo. Então, a regra áurea é essa. Eu não posso exigir nada do outro. Mas eu posso sim exigir tudo de mim. Que só eu sei o meu limite. Era bem a verdade com Vicente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados, ou seja, fechados, para o concurso divino e invisível que de mais alto recebe. Então, é aquilo que o nosso Senhor Jesus disse. Se tu querias a recompensa, né, quando tua mão direita não veja o que a esquerda está dando, ou vice-versa, porque se esse é o propósito, tu já recebeu a tua recompensa. Então, quando a gente faz algo com interesses particulares, uma vez esse meu interesse particular sendo atendido, eu já recebi minha recompensa. Eu queria uma recompensa de forma horizontal. Quando eu faço algo com o único propósito de realmente ajudar, eu não estou esperando nenhuma recompensa. Logo, como eu não estou esperando recompensa, eu já tenho um grande mérito, eu não vou sofrer. Caso a recompensa não venha, porque eu não estou esperando. O segundo ponto, como eu fiz algo desinteressado, eu estou desenvolvendo o Deus dentro de mim, o amor dentro de mim. Porque foi feito sem absolutamente nenhum interesse. Olha só, ele diz, volta aqui, que é muito legal isso aqui. Os que auxiliam alguém interessados do reconhecimento ou na compensação, eu estou dando isso e vou receber aquilo, quase sempre eles permanecem de olhos fechados para o concurso divino. Porque quando eu ajudo a alguém, eu tenho que entender que eu naquele momento eu sou um instrumento de Deus. Porque não sou eu fazendo, é Deus fazendo através de mim.
Quando eu me coloco nessa situação, eu já não me sinto na condição de receber recompensa, mas eu já me coloco numa condição de eu não ter mérito nenhum. Eu apenas sou um lápis na mão de Deus. Eu apenas sou um instrumento de Deus. Por isso que nosso Senhor Jesus diz: angariais amigo com os recursos da iniquidade. Por quê? Porque parece que é meu, mas não é. Tudo são patrimônios divinos. São empréstimos. Lembra, nós somos proprietários ou mordomos? Mordomos. Então parece que sou eu que estou ajudando, mas não é. É Deus movimentando os filhos, colocando frente a frente. Ele só quer que a gente diga assim, ó, sim. Ele vai dar todos os recursos. Ele só quer que você faça. Quantas vezes a gente, com uma ligação, a gente salva a vida de uma pessoa? Com uma ligação. Fulano, você poderia atender Cicrano? Uma ligação. Porque o Cicrano não tem como falar com fulano, mas você tem. E é Deus te utilizando naquele momento. Ele só quer que você diga sim, Senhor. E aí parece assim que é você, o mérito é seu? Não. Ele te colocou nessa situação. Então essas pessoas que estão sempre tendo interesse, elas não conseguem enxergar o que recebem do mais alto. Por isso é que ele diz: de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores. Você tem noção do bem que eu lhe fiz? Se não fosse eu, onde você estaria nesse momento? Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores. São os amigos te dando os recursos para que você possa auxiliar aquele outro. Sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. E esses amigos espirituais trabalhando nunca chegam com a gente. E aí, que o senhor não vai agradecer, não? Tu tem noção de todos os recursos que foi dado? Continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, porque isso tudo era o André ali pensando, refletindo, né? E o Francisco, seu Francisco, só olhando. Vamos lá mais um pouquinho. São muitos os irmãos afins que se reúnem, depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente,
embora percebo a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Depois de um texto dessa leitura que o nosso amigo Zé Paulo fez, dando a voz a Francisco, a gente percebe os benefícios de uma enfermidade. Isso. Você viu aqui o tanto de benefícios realmente o leito nos traz? Vamos lá um pouquinho só, que nós já temos pouco tempo. São muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Então, ele disse, olha, é um grupo muito grande de trabalhadores que se reúne para ajudar quem ficou. Eis do que me é possível pensar, ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos, em favor dos homens. Então, olha a assistência que existe. Aí ele vem. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, quando a gente está aí com toda a saúde, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Quando a gente está com toda a saúde, a gente não para pensar nas dificuldades de quem está doente. A gente nem lembra. Tem doente, Nem sabia que existe isso, Tem pessoa que está aí no balão de oxigênio, tem pessoa que... Nós outros, os espíritos, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras, ou seja, verdadeiramente sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias. Nessa circunstância, depois de largos anos de atividades inúteis, trabalho que pode fazer. Ele diz, no leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Abaixa a ponta do nariz, A pessoa silencia, se entrega, aquela arrogância cai. Mas foi preciso chegar aí. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos. Diminui aí as labaredas mais vivas das paixões inferiores. Olha essa palavra, desanimaliza a alma. A alma se espiritualiza. Que interessante, Mas a alma não é um ser espiritual, mas ela está mais para animal. Abrindo-lhe em torno interstícios, intervalos abençoados, por onde penetra essa alma infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo. Vai cristalizando, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Está vendo a bênção da enfermidade? Aí a criatura diz, não, eu quero morrer babum, que é para chegar logo no mundo espiritual, não quero ficar sofrendo em cima de uma cama. A gente não sabe o que pede. É melhor, gente, o leito que nos aperfeiçoa, que nos burila, que nos faz nos preparar melhor para a vida espiritual do que uma morte rápida
e a gente chegar no mundo espiritual todo vaidoso, todo orgulhoso e todo enrolado. E o leito de morte não é para todos, não. O leito não é para todos. Quantos não morrem rapidinho? Não tem a oportunidade de usar o leito para repensar em tudo que fez ou em tudo que deixou de fazer. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina, né? Nem todo mundo consegue repensar, mas muita coisa quebra. No leito, muita coisa quebra. De vaidade, de orgulho, de egoísmo, de prepotência. A gente aprende a ser mansinho, igual uma pomba. A gente deixa de dizer ou é do meu jeito ou então não é. A gente diz, pode fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Olha, gente, lições que gravam para sempre. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. Imagina você estar ali, dia a dia, se despedindo, né? Tendo a oportunidade de rever algumas pessoas, de pedir desculpas, né? E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Vamos só finalizar, gente? Falta só 2 parágrafos. O interlocutor fez longa pausa e Francisco ainda continuou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? E aí, essa pergunta é pra gente. A gente nunca identificou isso numa pessoa enferma. Eu estou vivendo essa experiência com manhã em casa. Ainda há pouco o Zé Paulo falou, e manhã, como está? Eu disse, dócil. Mamãe sempre foi uma mulher muito ativa, impaciente, briguenta, né? A mamãe era 320 toda hora, né? E hoje eu olho, mamãe tá dócil, calma, aceita, não reclama. Mamãe sempre gostou de comer bem, né? Hoje ela toma a papinha dela sem reclamar. Olha aqui o que ele acabou de falar. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Você viveu isso também com a sua mãe, né, Edileuza? Olha aqui, isso é o que? É a assistência dessas equipes, dando a eles. Imagina a conversa no momento do desligamento do sono, né? Aproveita esse momento, repensa. Nós não estamos passando por isso sozinhos. Perdoa, né? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Olha, então você assim, nossa, manhã está tão calma, ela tem o Francisco a ajudar, a amparar, a fortalecer, para que ela tenha a paciência, a calma necessária. Francisco enunciara sublimes verdades, de fato. A serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. É essa assistência dessas equipes, gente. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares,
há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Gente, que final lindo, que consolo para todos nós. Foi bom o nosso estudo? E assim conseguimos finalizar mais um capítulo, finalizamos o capítulo 7. E se Deus nos permitir, nosso próximo encontro iremos dar início ao capítulo 8, no plano dos sonhos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você pensa que Jesus nos deixa abandonados? Não estamos, né, amor? Quando o povo se desespera, os amigos espirituais já trabalharam, já atuaram, já salvaram, né? Nós não estamos abandonados. Você vê às vezes uma pessoa enferma ali abandonada numa casa, abandonada no hospital, mas não pense que espiritualmente aquela pessoa está abandonada, não está. Porque se os encarnados são perversos, Deus orienta espíritos para nos ajudar, tá bom? A gente solicita, a gente exige, na verdade, a recompensa e o reconhecimento do outro. E a gente acaba sofrendo muito porque a gente não vai encontrar. Então, aqui o que pega é quando eu exijo do outro. Isso é perigoso. Eu exigir do outro, seja o que for. Eu não tenho o direito de exigir nada do outro. Nada, nada. Nem compreensão, nem resultado, nada. Eu não tenho o direito de exigir nada de ninguém. Mas eu tenho todo o dever e direito de exigir da minha pessoa. Então, a regra áurea é essa. Eu não posso exigir nada do outro. Mas eu posso sim exigir tudo de mim. Que só eu sei o meu limite. Como eu não estou esperando recompensa, eu já tenho um grande mérito. Eu não vou sofrer. Caso a recompensa não venha, porque eu não estou esperando. O segundo ponto, como eu fiz algo desinteressado, eu estou desenvolvendo o Deus dentro de mim, o amor dentro de mim, porque foi feito sem absolutamente nenhum interesse. Quando eu ajudo a alguém, eu tenho que entender que eu, naquele momento, eu sou um instrumento de Deus, porque não sou eu fazendo, é Deus fazendo através de mim. É melhor, gente, o leito que nos aperfeiçoa, que nos burila, que nos faz nos preparar melhor para a vida espiritual do que uma morte rápida e a gente chegar no mundo espiritual todo vaidoso, todo orgulhoso e todo enrolado. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver o nosso irmão Paulo. Paulo, que emprestou a voz para o Alexandre, nosso irmão Augusto não pôde se fazer presente.
E Ele que vai fazer a nossa oração de gratidão. Pensando na figura radiosa, luminosa do nosso Mestre Jesus, diremos assim: Jesus de Nazaré, queremos agradecer imensamente essa grande oportunidade de reflexões acerca de tudo aquilo que está acontecendo e que nós nem sequer nos apercebemos. Queremos agradecer a ajuda invariavelmente que chega até nós através dos vossos mensageiros. Senhor Jesus de Nazaré, espiritualidade amiga, queremos te pedir que sejamos sempre gratos a essa ajuda, a esse auxílio. Senhor Jesus, nos abençoe hoje e sempre, e assim seja.